capítulo 7, versos 13 e 14. Yadamradhi kaurava shrinjayanam vireshvato viragatingateshu vrikodara vidhagada bimarsha bhagnoro dande dhritarashtraputre bharto priyang drauniritisma pashan krishna sutanang svapatang shirangsi upaharad vipriyameva tasya jugupsitam karma vigarhayanti. Tradução. Quando os respectivos guerreiros de ambos os grupos, que são os Kauravas e os Pandavas, foram mortos no campo de batalha de Kurukshetra, e os guerreiros mortos obtiveram seus merecidos destinos, e quando o filho de Dhritarashtra caiu a se lamentar, com a espinha quebrada, tendo sido atingido pela massa de Bhimasena, então o filho de Dronacharya, Ashvatthama, decapitou os 5 filhos adormecidos de Draupadi e entregou-os como galardão a seu mestre, pensando tolamente que ele ficaria satisfeito. Duryodhana, contudo, desaprovou o abominável ato e não ficou nada satisfeito. Significado. Os tópicos transcendentais das atividades do Sr. Shri Krishna no Srimad Bhagavatam começam a partir do fim da batalha de Kurukshetra, onde o próprio Senhor falou de si mesmo na Bhagavad Gita. Portanto, tanto a Bhagavad Gita quanto o Srimad Bhagavatam são tópicos transcendentais do Sr. Krishna. A Bhagavad Gita é Krishna Katha, ou tópicos de Krishna, porque é falado pelo Senhor. E o Bhagavatam também é Krishna Katha, porque é falado sobre o Senhor. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu quis, por sua ordem, que todos fossem informados sobre ambos Krishna Kathas. O Senhor Krishna Chaitanya é o próprio Krishna, vestido de devoto de Krishna, e por isso as versões tanto do Senhor Krishna quanto de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu são idênticas. O Senhor Chaitanya desejou que todos que nasçam na Índia conheçam seriamente esses Krishna Kathas e então, após plena compreensão, preguem a mensagem transcendental para todos em todas as partes do mundo. Isso trará a paz e prosperidade desejadas ao mundo aflito. Canto 1, capítulo 7, verso 15. Mata shishunang nidhanang sutanam nishamya ghoram paritapyamana tadarudad vashpakara kudakshi tang santvayan ahakiritamali. Tradução. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar aflitamente, com os olhos cheios de lágrimas. Tentando apaziguá-la sobre sua grande perda, Arjuna falou-lhe assim: Canto 1, capítulo 7, verso 16. Tada shuchaste pramrajami bhadre yad brahma bandho shiratathayinah gandiva muktar vishikhairuphahare tvakramya yatsnasya siddhagdha putra. Tradução. Ó amável Senhor, quando te presentear com a cabeça daquele Brahmana, após decapitá-lo com as flechas do meu arco Gandiva, então enxugarei as lágrimas de teus olhos e apaziguar-te-ei. Então, após cremar os corpos de teus filhos, poderás tomar teu banho,
pousando os pés sobre a cabeça dele. Significado: um inimigo que ateia fogo à casa, administra veneno, ataca de repente com armas mortais, saqueia a riqueza ou usurpa campos agrícolas, ou seduz a esposa alheia, é chamado agressor. Tal agressor, mesmo que seja um Brahmana ou dito filho de Brahmana, tem que ser castigado de qualquer maneira. Quando Arjuna prometeu decapitar o agressor chamado Ashvatthama, ele sabia bem que Ashvatthama era filho de um Brahmana, mas porque o assim chamado Brahmana agiu como um carniceiro, ele foi tomado como tal, e não havia possibilidade de pecado ao matar tal filho de Brahmana, que mostrou ser um vilão. Canto 1, capítulo 7, verso 17. Iti priyang valgo vichitra jalpai sasantva yitva chutamitra sutaha anavadravadadang shita ugradhanva kapidhavajjo guruputrang rathina. Tradução: Arjuna, ao qual o Senhor infalível guia sob a forma de amigo e quadrigário, satisfez assim a querida senhora com essas declarações. Então, ele vestiu a armadura, muniu-se de armas mortíferas e, subindo em sua quadriga, saiu ao alcance de Ashvatthama, o filho do seu mestre marcial. Canto 1, capítulo 7, verso 18. Tamapantatang sabilaksha durat kumara hodvignamanaratena paradravat prana paripsur urvyang yavadgamang rudra bhayadyatha. Tradução: Ashvatthama, o assassino dos príncipes, vendo de longa distância que Arjuna vinha em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua quadriga tomado de pânico, simplesmente para salvar sua vida, assim como Brahma fugiu por temor a Shiva. Significado: de acordo com a matéria de leitura, quer se trate aqui de Ka ou Arka, há duas referências nos Puranas. Ka significa Brahma, que certa vez ficou encantado por sua própria filha e começou a persegui-la, o que enfureceu Shiva, que atacou Brahma com seu tridente. Brahmaji fugiu temendo por sua vida. Quanto a Arka, há uma referência no Vamana Purana. Havia um demônio chamado Vidyunmali, que ganhou de presente um brilhante aeroplano dourado. Com o aeroplano, ele viajou atrás do sol, fazendo a noite desaparecer por causa da brilhante refulgência desse aeroplano. Então, o deus do sol ficou irado e, com seus raios virulentos, ele derreteu o aeroplano. Isso enraiveceu o Sr. Shiva. Então, o Sr. Shiva atacou o deus do sol, que fugiu e por fim caiu em Kashi, Varanasi, e o local tornou-se famoso como Lolarka. Canto 1, capítulo 7, verso 19. Yada sharanamatmanam aikshata shranta vajinam astrang brahma shiromene atmatranang dvijatmaja. Tradução: quando o filho do Brahmana, Ashvatthama, viu que seus cavalos estavam cansados, ele considerou que não havia alternativa para sua proteção
além de usar sua arma derradeira, a Brahmastra, a arma nuclear. Significado: somente em último caso, quando não há alternativa, aplica-se a arma nuclear chamada Brahmastra. Aqui, a palavra Dvijatmaja é significativa porque Ashvatthama, embora filho de Dronacharya, não era exatamente um Brahmana qualificado. O homem mais inteligente é chamado de Brahmana, mas este não é um título hereditário. Anteriormente, Ashvatthama também fora chamado de Brahmabandhu, ou o amigo de um Brahmana. Ser amigo de um Brahmana não significa que se é um Brahmana por qualificação. O amigo ou filho de um Brahmana, quando plenamente qualificado, pode ser chamado Brahmana e não de outra maneira. Uma vez que a decisão de Ashvatthama é imatura, aqui ele é propositamente chamado de filho de Brahmana. Canto 1, capítulo 7, verso 20. Athopas prashya salilang sandadhe tat samahita ajanan api sangharang pranakrachara upasthite. Tradução: uma vez que sua vida estava em perigo, ele tocou a água para santificar-se e concentrou-se no cantar os hinos para atirar armas nucleares, embora não soubesse como combater tais armas. Significado: as formas sutis de atividades materiais são mais refinadas que os métodos mais grosseiros de manipulação material. Essas formas sutis de atividades materiais são efetuadas através da purificação do som. Aqui se adota o mesmo método, através do cantar de hinos para atuarem como armas nucleares. Canto 1, capítulo 7, verso 21. Tata pradushkritang teja prachandang sarvatodisham pranapadam abhiprekshya Vishnung Jishnurvacha. Tradução: nisso, uma luz brilhante espalhou-se por todas as direções. Era tão aterradora que Arjuna pensou que sua própria vida estava em perigo, e assim ele começou a dirigir-se ao Senhor Shri Krishna. Canto 1, capítulo 7, verso 22. Arjuna Uvacha Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Tvamigo Dahyamananam Apavargosi Sansritihi. Tradução: Arjuna disse: ó meu Senhor Shri Krishna, vós sois a toda-poderosa personalidade de Deus. Não há limite para vossas diferentes energias. Portanto, somente vós sois competente para instilar destemor no coração de vossos devotos. Todos que estão nas chamas das misérias materiais podem encontrar o caminho da liberação apenas em vós. Significado: Arjuna estava ciente das qualidades transcendentais do Senhor Shri Krishna, visto que já as havia experimentado durante a guerra de Kurukshetra, na qual ambos estiveram presentes. Portanto, a versão de Arjuna sobre o Senhor Shri Krishna é autorizada. Krishna é todo-poderoso e é especialmente a causa de destemor para os devotos. Um devoto do Senhor é sempre destemido, por causa da proteção dada pelo Senhor. A existência material
é assim como um fogo abrasador na floresta, o qual pode ser extinguido pela misericórdia do Senhor Shri Krishna. O mestre espiritual é o representante da misericórdia do Senhor. Portanto, uma pessoa que está queimando nas chamas da existência material pode receber as chuvas de misericórdia do Senhor através do meio transparente do mestre espiritual autorrealizado. O mestre espiritual, através de suas palavras, pode penetrar no coração das pessoas sofredoras e injetar-lhes conhecimento transcendental, que por si só pode extinguir o fogo da existência material. Canto 1, capítulo 7, verso 23. Tvamadya Purusha Sakshad Ishvara Prakriti Praha Mayang Vyudasya Chichaktya Kaivalye Sthita Atmani. Tradução. Vós sois a original personalidade de Deus, que vos expandes pelas criações e sois transcendental à energia material. Vós rechaçais os efeitos da energia material à força de vossa potência espiritual. Estais sempre situado em bem-aventurança eterna e conhecimento transcendental. Significado. O Senhor afirma na Bhagavad Gita que aquele que se rende aos pés de lótus do Senhor pode libertar-se das garras da necessidade. Krishna é como o sol, e Maya, ou a existência material, é como a escuridão. Onde quer que haja a luz do sol, a escuridão ou a ignorância desaparecem imediatamente. Aqui se sugere a melhor maneira de se escapar do mundo de ignorância. O Senhor é tratado aqui como a original personalidade de Deus. Dele se expandem todas as outras personalidades de Deus. O Senhor Vishnu onipenetrante é a porção ou expansão plenária do Senhor Krishna. O Senhor se expande em inumeráveis formas do Supremo e dos seres vivos, juntamente com suas diferentes energias. Mas Shri Krishna é o original Senhor primordial, de quem tudo emana. O aspecto onipenetrante do Senhor, experimentado dentro do mundo manifesto, também é uma representação parcial do Senhor. Paramatma, portanto, está incluído dentro dele. Ele é a absoluta personalidade de Deus. Ele nada tem a ver com as ações e reações da manifestação material, porque está muito acima da criação material. A escuridão é uma representação pervertida do Sol, e, portanto, a existência da escuridão depende da existência do Sol. Mas no próprio Sol não há vestígio de escuridão. Assim como o Sol é pleno somente de luz, de forma similar, a absoluta personalidade de Deus, além da existência material, é plena de bem-aventurança. Ele é não apenas pleno de bem-aventurança, como também pleno de variedade transcendental. A transcendência não é absolutamente estática, mas plena de variedade dinâmica. Ele é distinto da natureza material, que está envolvida pelos três modos da natureza material. Ele é Parama, ou o chefe. Portanto, ele é absoluto. Ele tem múltiplas energias e, através de suas diversas energias, ele cria, manifesta, mantém e destrói o mundo material. Em sua própria morada, entretanto, tudo é eterno e absoluto. O mundo não é conduzido pelas próprias energias ou pelos próprios agentes poderosos, mas pelo potente todo-poderoso com todas as energias. Canto 1, capítulo 7, verso 24.
Sa eva jivalokasya maya mohita chaitasah vitatse svena virayena shreyo dharmadi lakshanam. Tradução. E contudo, embora estejais além do limite da energia material, vós executais os 4 princípios da liberação, caracterizados como religião e assim por diante, para o bem supremo das almas condicionadas. Significado. A personalidade de Deus, Shri Krishna, por sua misericórdia sem causa, desce ao mundo manifesto sem ser influenciado pelos modos materiais da natureza. Ele está eternamente além das manifestações materiais. Ele desce por sua misericórdia sem causa, apenas para redimir as almas caídas que estão cativas da energia ilusória. Elas são atacadas pela energia material e querem desfrutá-la sob falsos pretextos, embora em essência a entidade viva seja incapaz de desfrutar. Somos eternamente os servos do Senhor, e quando esquecemos esta posição, pensamos em desfrutar do mundo material, mas na realidade estamos em ilusão. O Senhor desce para erradicar o falso sentido de desfrute e assim redimir as almas condicionadas de volta ao Supremo. Esta é a natureza todo misericordiosa do Senhor para com as almas caídas. Canto 1, capítulo 7, verso 25. Tathayang chavataras-te bhuvo bhara jihirshaya svanang chanaya bhavanam anudhyanaya cha sakrit. Tradução. Assim, desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, especialmente aqueles que são exclusivamente vossos devotos e estão absortos meditando em vós. Significado. Parece que o Senhor é parcial com seus devotos. Todos estão relacionados com o Senhor. Ele é igual para todos e, todavia, sente mais inclinação por seus próprios homens e devotos. O Senhor é o Pai de todos. Ninguém pode ser seu pai, e não obstante ninguém pode ser seu filho. Seus devotos são seus parentes e seus devotos são seu círculo de relações. Este é seu passatempo transcendental, que nada tem a ver com ideias mundanas de parentesco, paternidade ou qualquer coisa assim. Como se mencionou anteriormente, o Senhor está acima dos modos da natureza material, e dessa maneira não há nada de mundano no que diz respeito a seus parentes e relações no serviço devocional. Canto 1, capítulo 7, verso 26. Kimidang svitkoto veti deva devana vedmyaham sarvato mukhamayati teja paramadarunam. Tradução. Ó Senhor dos Senhores, como é que esta perigosa refulgência está se espalhando em volta de tudo? De onde ela vem? Não entendo isso. Significado. Qualquer coisa que se apresente diante da personalidade de Deus deve ser precedida de devida apresentação de orações respeitosas. Este é o procedimento padrão, e Shri Arjuna, embora fosse um amigo íntimo do Senhor, está observando este método para informação geral. Canto 1, capítulo 7, verso 27.
Shri Bhagavan Uvacha Vithedang Drona Putrasya Brahmam Mastrang Pradarshitam Naiva Veda Sangharam Pranabadha Upastiti. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse: sabe por meu intermédio que este é um ato do filho de Drona. Ele atirou os hinos de energia nuclear, Brahmastra, e não sabe como retrair o fulgor. Ele o fez por sentir-se desamparado, estando temeroso da morte iminente. Significado. O Brahmastra é semelhante às armas nucleares modernas que são manipuladas por energia atômica. A energia atômica opera integralmente sobre total combustibilidade, e o Brahmastra também age assim. Ele cria um calor intolerável, semelhante ao da radiação atômica, mas a diferença é que a bomba atômica é um tipo grosseiro de arma nuclear, enquanto o Brahmastra é um tipo sutil de arma, produzida pelo cantar de hinos. Trata-se de uma ciência diferente, e nos tempos antigos, tal ciência era cultivada na terra de Bharatavarsha. A ciência sutil do cantar de hinos também é material, mas ainda é desconhecida pelos modernos cientistas materiais. A ciência material sutil não é espiritual, mas tem relação direta com o método espiritual, que é ainda mais sutil. O cantador de hinos sabia como aplicar a arma, bem como retraí-la. Isto era conhecimento perfeito. Mas o filho de Dronacharya, que fez uso desta ciência sutil, não sabia como retrair a arma. Ele a aplicou estando temeroso de sua morte iminente, e assim a prática foi não somente imprópria, mas também irreligiosa. Sendo filho de um Brahmana, ele não devia ter cometido tantos erros, e devido a essa negligência tão grosseira do dever, ele tornou-se passível de punição pelo próprio Senhor. Canto 1, capítulo 7, verso 28. Nahyasyan yattamang kinchit astrang pratyavakarshanam jahyastrateja unnadham astragyo hyastratejasa. Tradução. Ó Arjuna, somente outro Brahmasta pode neutralizar esta arma. Uma vez que és hábil na ciência militar, subjuga o fulgor desta arma com o poder de tua própria arma. Significado. Não há arma que revide para neutralizar os efeitos das bombas atômicas. Mas através da ciência sutil, a ação de um Brahmastra pode ser neutralizada, e naqueles dias, então, aqueles que eram peritos na ciência militar podiam neutralizar o Brahmastra. O filho de Dronacharya não conhecia a arte de neutralizar a arma, e por isso Krishna solicitou que Arjuna a neutralizasse com o poder de sua própria arma. Canto 1, capítulo 7, verso 29. Sutta Uvacha Shrutva Bhagavata Proktam Phalguna Paraviraha Sprishtva Pastang Parikramya Brahmam Brahmastram Sandadhi. Tradução. Shri Sutta Goswami disse: ao ouvir isso da personalidade de Deus, Arjuna tocou na água para purificar-se, e após circumambular o Senhor Shri Krishna, arremessou sua arma Brahmastra para neutralizar a outra. Canto 1, capítulo 7,
verso 30. Sanghatyano nyam ubhayos tejasi sharasangvrati avritya rodasi kancha vavradhatir kabahnivat. Tradução. Quando os raios dos dois Brahmastras se combinaram, um grande círculo de fogo, semelhante ao disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Significado. O calor criado pelo clarão de um Brahmastra assemelha-se ao fogo manifestado no globo solar no momento da aniquilação cósmica. A radiação da energia atômica é muito insignificante em comparação com o calor produzido por um Brahmastra. A detonação da bomba atômica pode no máximo explodir um globo, mas o calor produzido pelo Brahmastra pode destruir toda a estrutura cósmica. Faz-se, portanto, a comparação com o calor no momento da aniquilação. Canto 1, capítulo 7, verso 31. Drishtva stratejas tuttayos trilokan pradhanamahat dahyamana prajasarava sangvartakamamangsata. Tradução. Toda a população dos três mundos foi abrasada pelo calor combinado das duas armas. Todos se lembraram do fogo Samvartaka, que ocorre no momento da aniquilação. Significado. Os três mundos são os planetas superiores, inferiores e intermediários do universo. Embora o Brahmastra tivesse sido solta nesta terra, o calor produzido pela combinação de ambas as armas cobriu todo o universo, e todas as populações em todos os diferentes planetas começaram a sentir excessivo calor, comparando-o ao fogo Samvartaka. Portanto, não existe nenhum planeta sem seres vivos, como pensam os materialistas menos inteligentes. Canto 1, capítulo 7, verso 32. Prajo padravamalaksya loka vaitakaranchatam matangcha vasudevasya sanjaharanjunodayam. Tradução. Vendo assim a perturbação da população em geral e a iminente destruição dos planetas, Arjuna retraiu imediatamente ambas as armas Brahmastra, conforme o Senhor Shri Krishna havia desejado. Significado. A teoria de que as explosões das bombas atômicas modernas podem aniquilar o mundo é imaginação infantil. Em primeiro lugar, a energia atômica não é poderosa o bastante para destruir o mundo. Em segundo lugar, tudo isso depende, em última análise, da vontade suprema do Senhor Supremo, porque sem sua vontade ou sanção, nada pode ser construído ou destruído. Também é tolice pensar que as leis naturais são fundamentalmente poderosas. A lei da natureza material funciona sob a direção do Senhor, como se confirma na Bhagavad Gita. Ali, o Senhor diz que as leis naturais atuam sob sua supervisão. O mundo pode ser destruído somente pela vontade do Senhor, e não pelos caprichos de políticos mesquinhos. O Senhor Shri Krishna desejou que as armas lançadas por Drauna e Arjuna fossem recolhidas, e Arjuna executou isso imediatamente. De forma similar, há muitos agentes do Senhor Todo-Poderoso, e somente por sua vontade alguém pode executar o que ele deseja.
Canto 1, capítulo 7, verso 33. Tata asadyatrasa darunang gautami sutam pabandha marashatam raksha pashung rashanayayata. Tradução. Arjuna, seus olhos ardendo em ira como duas bolas vermelhas de cobre, prendeu habilidosamente o filho de Gautami e o atou com cordas, como se fosse um animal. Significado. A mãe de Ashvatthama, Kripi, nascera na família de Gautama. O ponto significativo neste shloka é que Ashvatthama foi preso e amarrado com cordas como se fosse um animal. Segundo Sridhara Swami, Arjuna foi obrigado a agarrar este filho de Brahmana como se fosse um animal, porque isso fazia parte do seu dever, o seu dharma. Essa sugestão de Sridhara Swami também é confirmada na afirmação posterior de Shri Krishna. Ashvatthama era filho genuíno de Dronacharya e Kripi, mas porque havia se degradado a um status inferior de vida, foi apropriado tratá-lo como um animal e não como um Brahmana. Canto 1, capítulo 7, verso 34. Shibiraya nini shantang rajva badhva ripung balat praharjunang prakupito bhagavan ambujekshana. Tradução. Após amarrar Ashvatthama, Arjuna queria levá-lo ao acampamento militar. A personalidade de Deus, Shri Krishna, observando com seus olhos de lótus, falou ao irado Arjuna. Significado. Aqui se descreve que tanto Arjuna quanto o Senhor Shri Krishna estavam com um ânimo irado. Mas os olhos de Arjuna eram como bolas de cobre vermelho, ao passo que os olhos do Senhor eram como dois lótus. Isso significa que o ânimo irado de Arjuna e o do Senhor não estão no mesmo nível. O Senhor é a transcendência e, por conseguinte, ele é absoluto em qualquer estágio. Sua ira não é como a ira de um ser vivo condicionado dentro dos modos qualitativos da natureza material. Por ele ser absoluto, tanto sua ira quanto seu prazer são o mesmo. Sua ira não se manifesta nos três modos da natureza material. É apenas um sinal de sua inclinação mental para a causa do seu devoto, porque esta é a sua natureza transcendental. Portanto, mesmo que ele esteja irado, o objeto de sua ira é abençoado. Ele é inalterável em todas as circunstâncias. Canto 1, capítulo 7, verso 35. Mainang parthar sitranung brahmabandhum imang jahi yo savanagasa suptan avadhini shibarakan. Tradução. O Senhor Shri Krishna disse: Ó Arjuna, não deves usar de misericórdia e soltar este parente de um Brahmana, Brahmabandhu, pois ele matou meninos inocentes enquanto dormiam. Significado. A palavra Brahmabandhu é significativa. Uma pessoa que acontece de nascer na família de um Brahmana, mas não é qualificada para ser chamada de Brahmana, é chamada de parente de Brahmana e não de Brahmana. O filho do juiz da Corte Suprema não é virtualmente um juiz da Corte Suprema, mas não há mal em dirigir-se ao filho do juiz da Corte Suprema como um parente da honorável justiça.
Portanto, assim como apenas por nascimento uma pessoa não se torna juiz da Corte Suprema, da mesma forma, ela não se torna um Brahmana simplesmente por hereditariedade, mas por adquirir as necessárias qualificações de Brahmana. Assim como o magistrado da Corte Suprema é um posto para homens qualificados, da mesma maneira, o posto de Brahmana é alcançável apenas por qualificação. O Shastra ordena que mesmo que boas qualidades sejam vistas numa pessoa nascida numa família que não seja de um Brahmana, esse homem qualificado tem que ser aceito como Brahmana. E da mesma forma, se uma pessoa nascida na família de um Brahmana é desprovida de qualificação bramínica, então ela deve ser tratada como um não Brahmana, ou dizendo melhor, um parente de Brahmana. O Senhor Shri Krishna, a autoridade suprema de todos os princípios religiosos, os Vedas, aponta pessoalmente essas diferenças, e ele está a ponto de explicar a razão disso nos shlokas seguintes. Canto 1, capítulo 7, verso 36. Mattang pramattamuna mattang suptang balang striyang dharam prapannang viratang bhitang naripung hantidharam avit. Tradução. Uma pessoa que conhece os princípios da religião não mata um inimigo que está desatento, intoxicado, insano, adormecido, amedrontado ou desprovido de sua quadriga. Tampouco ele mata um menino, uma mulher, uma criatura tola ou uma alma rendida. Significado. Um inimigo que não oferece resistência não é morto jamais por um guerreiro conhecedor dos princípios da religião. Antigamente, as batalhas eram travadas baseadas nos princípios da religião, e não por causa do gozo dos sentidos. Se acontecia de um inimigo estar intoxicado, adormecido, etc., como se mencionou acima, ele nunca devia ser morto. Esses são alguns dos códigos de guerra religiosa. Anteriormente, a guerra jamais era declarada por causa dos caprichos de líderes políticos egoístas. Ela se executava com base em princípios religiosos, livres de todos os vícios. A violência executada com base em princípios religiosos é muito superior à dita não violência. Canto 1, capítulo 7, verso 37. Sopranan yapara pranai prapushnatyagranakalaha tadvadhastasya hishreyo yaddoshad yatyadhapuman. Tradução. Uma pessoa cruel e ignóbil que mantém sua existência à custa da vida de outras pessoas merece ser morta para seu próprio bem-estar, pois de outra forma degradar-se-á devido às suas próprias ações. Significado. Pena de talião é a punição justa para uma pessoa que cruel e desavergonhadamente vive às custas da vida de outros. A moralidade política consiste em punir alguém com sentença de morte a fim de salvar a pessoa cruel de ir para o inferno. Que um assassino seja condenado pelo Estado à sentença de morte resulta no bem do próprio réu, porque em sua próxima vida ele não terá que sofrer por seu assassinato. Tal sentença de morte é a menor punição que se pode oferecer ao assassino,
E nos Smriti e Shastras se diz que os homens que são punidos pelo rei com base no princípio da pena de talião purificam-se de todos os seus pecados, tanto assim que eles podem tornar-se elegíveis a serem promovidos aos planetas celestiais. Segundo Manu, o grande autor dos códigos civis e princípios religiosos, mesmo aquele que mata um animal deve ser considerado um assassino, porque a comida animal não se destina em absoluto ao homem civilizado, cujo dever principal é preparar-se para voltar ao Supremo. Ele diz que no ato de matar um animal há uma conspiração feita pela equipe de pecadores. E todos eles são passíveis de serem punidos como assassinos, exatamente como no caso de uma equipe de conspiradores que matam de comum acordo um ser humano. Aquele que dá permissão, aquele que mata o animal, aquele que vende o animal morto, aquele que cozinha o animal, aquele que administra a distribuição do alimento e, finalmente, aquele que come este alimento animal cozido, são todos assassinos e todos estão sujeitos a serem punidos pelas leis da natureza. Ninguém pode criar um ser vivo apesar de todo o avanço da ciência material e, por isso, ninguém tem o direito de matar um ser vivo por seus próprios caprichos independentes. Para os comedores de animais, as escrituras sancionam somente restritos sacrifícios animais, e tais sanções existem apenas para evitar a abertura de matadouros, e não para incentivar a matança de animais. O procedimento sob o qual o sacrifício animal é permitido nas escrituras é bom tanto para o animal sacrificado, quanto para os comedores de animais. É bom para o animal no sentido de que o animal sacrificado é imediatamente promovido à forma de vida humana após ser sacrificado no altar. E o comedor de animal é poupado dos tipos mais grosseiros de pecados, comer carnes fornecidas por matadouros organizados, isto é, lugares sinistros que geram todos os tipos de aflições materiais para a sociedade, a nação e as pessoas em geral. O mundo material é em si um lugar sempre cheio de ansiedades, e pelo incentivo à matança de animais, toda a atmosfera polui-se cada vez mais, com guerras, pestes, fome e muitas outras calamidades indesejáveis. Canto 1, capítulo 7, verso 38. Pratishratang cha bhavata panchajay shrinvato mama aharishye shirastasya yaste manini putraha. Tradução. Além disso, eu ouvi pessoalmente prometeres a Drópade que lhes trarias a cabeça do assassino de seus filhos. Canto 1, capítulo 7, verso 39. Tadasau yadathang papa atatayatma bandhuha bharatuscha vipriyang vira kritavan kulapangsana. Tradução. Este homem é um assassino e matador de teus próprios membros familiares. Não apenas isso, mas ele também descontentou seu mestre. Ele é nada mais que a escória de sua família. Mata-o imediatamente. Significado. Aqui se condena o filho de Dronacharya como a escória da família. O bom nome de Dronacharya era muitíssimo respeitado. Embora ele integrasse o grupo inimigo, os Pandavas mantinham sempre seu respeito por ele, e Arjuna saudou-o antes de iniciar a luta.
Não havia nada de errado nisso, mas o filho de Dronacharya degradara-se, cometendo atos que nunca são praticados por dvijas, ou as castas superiores das 2 vezes nascidos. Ashvatthama, o filho de Dronacharya, cometeu assassinato ao matar os 5 filhos adormecidos de Draupadi, com o que descontentou seu mestre Duryodhana, que não aprovou absolutamente o abominável ato de matar os 5 filhos adormecidos dos Pandavas. Isso significa que Ashvatthama tornou-se assaltante dos próprios familiares de Arjuna, e assim era passível de punição da parte dele. Nos Shastras, condena-se à morte aquele que ataca sem aviso, ou mata pelas costas, ou ateia fogo à casa alheia, ou rapta a esposa de outrem. Krishna lembrou esses fatos a Arjuna, para que ele tomasse conhecimento deles e fizesse o que era justo. Canto 1, capítulo 7, verso 40. Suta uvacha evam parikshitad haramang partha krishnena chodita naichad hantung guru sutam yajapyatma hanangamahan. Tradução. Suta Goswami disse: embora Krishna, que fazia um exame de religião com Arjuna, encorajasse Arjuna a matar o filho de Dronacharya, Arjuna, uma grande alma, não gostou da ideia de matá-lo, apesar de Ashvatthama ser o abominável assassino dos familiares de Arjuna. Significado. Arjuna era sem dúvida uma grande alma, o que também está provado aqui. Nessa passagem, ele é encorajado pessoalmente pelo Senhor a matar o filho de Drona. Mas Arjuna considera que o filho de seu grande mestre deve ser poupado, pois acontecia de ser o filho de Dronacharya, muito embora fosse um filho indigno, tendo feito caprichosamente todos os tipos de atos abomináveis para o benefício de ninguém. O Sr. Shri Krishna encorajou Arjuna externamente apenas para pôr à prova o senso de dever de Arjuna. Não é que Arjuna fosse incompleto no senso do seu dever, nem que o Sr. Shri Krishna não tivesse consciência do senso de dever de Arjuna. Mas o Sr. Shri Krishna põe à prova muito de seus devotos puros, apenas para exaltar o senso de dever de tais devotos puros. As gopis também foram postas à prova. Prahlad Maharaj também passou por tal teste. Todos os devotos puros saem exitosos nos respectivos testes do Senhor. Canto 1, capítulo 7, verso 41. Athopetyasva shibiram govinda priya sarathi nyaveda yattang priyayai shochantyatma janhatan. Tradução. Após chegar a seu próprio acampamento, Arjuna, juntamente com seu querido amigo e quadrigário Shri Krishna, entregou o assassino à sua querida esposa, que estava se lamentando pelos filhos assassinados. Significado. A relação transcendental de Arjuna com Krishna é da mais profunda amizade. Na Bhagavad Gita, o próprio Senhor afirma que Arjuna é seu amigo mais querido. Todo ser vivo está assim relacionado com o Senhor Supremo através de algum tipo de relação afetiva, ou como servo, ou como amigo, ou como pai, ou como objeto de amor conjugal. Todos podem, desse modo, desfrutar da companhia do Senhor no reino espiritual, se desejam de fato,
e se esforçam sinceramente nesse sentido, através do processo de Bhakti Yoga. Canto 1, capítulo 7, verso 42. Tatharatang pashavutpashabadhang avangamukham karamajugupsitina Niriksha Krishna prakritang guru sutang vamasvabhava kripaya nanamacha. Tradução. Shri Suta Goswami disse: Draupadi então viu Asvatthama, que estava atado com cordas como um animal, e silencioso por ter executado o mais infame assassinato. Devido à sua natureza feminina e devido a ser naturalmente boa e bem educada, ela mostrou-lhe os devidos respeitos que se oferecem a um Brahmana. Significado: Asvatthama fora condenado e ele foi tratado por Arjuna como um réu, e não como filho de um Brahmana ou mestre. Mas quando o trouxeram diante de Shri Draupadi, ela, embora pesarosa pelo assassinato de seus filhos, e embora o assassino estivesse presente diante dela, não pôde deixar de oferecer o devido respeito geralmente oferecido a um Brahmana ou ao filho de um Brahmana. Isso devido à sua meiga natureza de mulher. As mulheres, como classe, não são mais evoluídas que crianças, e por isso elas não têm poder discriminativo como o de um homem. Asvatthama mostrou ser um filho indigno de Dronacharya ou de um Brahmana, e por essa razão ele foi condenado pela maior das autoridades, o Senhor Shri Krishna, e ainda assim, uma dócil mulher não pôde reprimir sua natural cortesia para com um Brahmana. Mesmo hoje em dia, em famílias hindus, mulheres demonstram devido respeito à casta dos Brahmanas, mesmo que seja um Brahma bando, caído e abominável. Mas os homens começaram a protestar contra os Brahmabandos que nascem em famílias de bons Brahmanas, mas que por suas ações são piores que os Shudras. As palavras específicas usadas neste sloka são Vamasvabhava, dócil e amável por natureza. Um bom homem ou uma boa mulher aceitam qualquer coisa muito facilmente, mas um homem de inteligência média não o faz. Mas de qualquer forma, não podemos abandonar nossa razão ou poder discriminativo apenas para sermos amáveis. É preciso ter um bom poder discriminativo para julgar uma coisa por seu mérito. Não devemos seguir a natureza dócil de uma mulher e, dessa maneira, aceitar aquilo que não é genuíno. Asvatthama pode ser respeitado por uma mulher de boa índole, mas isso não significa que ele seja igual a um Brahmana genuíno.